Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Vamos ler a palavra de Deus juntos? Palavra do Senhor, no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 1. Segundo Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram os anjos de Deus e passaram a servi-lo. Vamos falar com Deus? Pedir para que Ele continue falando conosco, porque Ele já tem falado através dos louvores. Amém? Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. O Teu nome que está acima de todo nome. Pai querido, diante da Tua presença, nós nos colocamos, reconhecendo a soberania de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que Tu destes autoridade no céu e na terra, em todos os lugares, em todos os reinos. Jesus é soberano, Jesus é Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós estamos reunidos aqui. Eu peço que o Senhor nos use na exposição da Tua palavra. Meu Deus, que a Tua palavra ela possa vir de encontro com as nossas necessidades. Que a Tua palavra possa trazer edificação para as nossas vidas nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, os irmãos podem assentar-se. E mais uma vez eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor. Dizer aos irmãos que não tem melhor lugar para se estar do que na casa do Senhor. Amém, irmãos? Não tem lugar melhor do que este, né? É aqui o local onde nós fortalecemos a nossa fé, é aqui o lugar onde Deus fala conosco através dos louvores, onde Deus usa os seus servos, as suas servas, que sobem nesse púlpito para poder pregar a palavra. Então nós estamos no melhor lugar. E eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite ansioso para ouvir a palavra do Senhor. E no momento em que eu estava me preparando para
para pregar, me veio à mente esta passagem, aonde Jesus Cristo, ele está iniciando o seu ministério. Jesus, ele havia acabado de passar pelo batismo nas águas. Se os irmãos lerem um pouco antes, vocês verão que Jesus, ele se deixou ser batizado por João Batista, não porque ele tivesse pecado. Jesus, ele se deixou batizar para que se cumprisse nele toda a justiça de Deus. Toda a justiça que era para recair sobre nós, recaiu sobre Jesus. Jesus, ele veio a esta terra para poder cumprir toda a justiça de Deus, irmãos. Então, por esse motivo, ele se deixou batizar por João o Batista, e após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Veja que Jesus, ele sabe da grande missão que tem pela frente, a grande responsabilidade que foi entregue em suas mãos, resgatar a humanidade decaída, a humanidade que estava debaixo da maldição do pecado. Jesus, ele veio exatamente para nos libertar da condenação do pecado e também da condenação da morte. Tudo ele fez na dependência do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo durante todo o seu ministério ativo. Jesus inicia o seu ministério em íntima comunhão com o Pai, tanto que a primeira coisa que ele faz é se retirar para o deserto, e ali ele esteve jejuando e orando por 40 dias e 40 noites. A oração, ela é essencial para aquele que quer cumprir a missão que Deus entregou em suas mãos. A oração é o segredo, a oração é como o ar que nós respiramos. Sem oração a gente não consegue. Então Jesus, ele inicia o seu ministério no jejum e na oração. Mas o que me chama a atenção no texto é que Satanás também foi para o deserto. E a finalidade dele era desviar Jesus do foco. Ele queria que Jesus perdesse a visão que lhe estava proposta. Satanás, ele se apresenta diante de Jesus, irmãos, alegando ser um mensageiro de boas novas, ou seja, alegando ser uma pessoa que estava preocupado com Jesus. Jesus está jejuando e o que ele faz? Ele vai tentar Jesus, exatamente na área em que Jesus estava mais fragilizado. Já imaginou uma pessoa? A Gabriela, ela abriu esse culto dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a esta terra como homem, ele se humanizou, ele foi um homem de verdade. Ele sentiu na pele todas as nossas dores, ele sentiu na pele todas as nossas aflições. Jesus sabe o que é padecer, Jesus sabe o que é sofrer, Jesus sabe o que é ter sede, o que é passar fome, o que é passar por necessidade. Ele sabe, ele passou por tudo isso. Então, no momento em que o Senhor Jesus Cristo estava lutando contra os mais pungentes da fome, Satanás se apresentou na presença dele, fazendo uma proposta. E a primeira coisa que Satanás faz é
é colocar a identidade de Jesus em dúvida. Ele queria causar confusão na cabeça de Jesus. Estou falando para vocês isso, irmãos, porque se ele teve a coragem, se ele teve a audácia de tentar Jesus Cristo, o Filho de Deus, quanto menos nós. Se ele foi até Jesus, consciente de quem era Jesus, princípio aqui, irmãos, é não ignorarmos, em hipótese alguma, os ardis de Satanás. Ele é muito ardiloso, ele é muito estrategista, e o que ele puder fazer para tirar alguém da missão, para poder tirar alguém do foco, ele vai fazer. Ele tentou tirar Jesus da missão. Ele tentou tirar Jesus do foco, e a primeira coisa que ele faz é colocar em dúvida a identidade de Jesus. Olha o que ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus. O que tinha acontecido quando Jesus tinha acabado de ser batizado? Quando Jesus foi batizado por João Batista, o que aconteceu? Desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, não é isso? Uma voz rasgou no céu, uma voz ecoou pelos quatro cantos da terra, e o que a voz dizia? O que a voz dizia, irmãos? Este é o meu filho amado. É o meu filho que está aí, ó. Eu amo ele. Eu tenho prazer na obra que ele vai fazer. Só que Satanás, ele coloca a identidade de Jesus em dúvida. E não pense você que conosco é diferente. Quantas vezes ele coloca na tua mente que você não é um filho de Deus? Quantas vezes ele coloca na tua mente pensamentos negativos? Quantas vezes ele vem para te oprimir, para te jogar para baixo, para dizer que você não vai conseguir, que você não vai dar em nada, que você não vai ser ninguém, que você é um fracassado? Satanás, ele faz isso, irmãos, dioturnamente, porque o papel dele é fazer com que eu e você duvidemos da nossa identidade. A maioria dos que estão aqui tem uma carteira de identidade. O que está escrito lá na sua carteira de identidade? Na minha está escrito Moisés de Oliveira dos Santos, data da expedição, 21 de novembro de 1996, filho de José Idalino dos Santos, filho de Edith Melo dos Santos. Então tem o meu nome e tem o nome dos meus pais, a minha origem, tem uma identidade, tem algo que me identifica. Levando isso para a área espiritual, irmãos, em algum momento da eternidade, Deus me escolheu. Em algum momento da eternidade, Deus olhou para você, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes que você fosse concebido, Deus olhou para você. E Ele disse: o meu filho vai nascer no ano tal, para a glória do meu nome, para viver para o louvor da minha glória. O que Satanás faz? Satanás, ele tenta te confundir. Da mesma maneira como ele agiu com Jesus, tentando levar Jesus a duvidar da sua identidade, ele também faz conosco. Ele não age diferente.
se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus tinha necessidade de fazer isso, irmãos? Jesus precisava transformar pedra em pães para provar para Satanás quem ele era? Você precisa provar para Satanás quem você é? Você tem que dar satisfação para Satanás da sua filiação? Quem é o seu pai? Você tem dúvida de quem é o seu pai? Você tem dúvida da sua origem, da sua identidade, daquele que te chamou, daquele que te escolheu para uma missão e que você não pode desviar o foco desta missão? Sabe qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele confronta Satanás por meio da palavra. Na segunda tentativa, Satanás ele leva Jesus para o alto de um monte. E agora ele também usa a palavra. E se tem uma coisa que Satanás conhece de cor e salteado, é a palavra. Ele conhece a palavra mais do que muitos de nós que estamos aqui nesta noite. Ele conhece. Pastor, Satanás conhece a Bíblia? Conhece. Conhece. Ele só não obedece a palavra, ele só não obedece o Senhor da palavra, mas ele conhece. Então ele usa parte da palavra para poder confundir a missão de Jesus. Olha o que ele vai dizer: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. O que ele está usando aqui, irmãos? Qual que é o trecho da Bíblia que ele usou? Parte do Salmo 91. O que diz lá no Salmo 91? Aquele que habita na sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas mãos, e debaixo das tuas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pisarás o leão e o áspide. Então Satanás ele deixa a parte principal do Salmo 91 e ele usa apenas um trecho das Sagradas Escrituras para confundir a mente de Jesus. E ele tem feito isso com muita dinâmica e infelizmente ele tem enganado aí muitas pessoas. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te apanharão antes que tropece com o teu pé em pedras. E aí Jesus responde para Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não nos escolheu para ficarmos nos exibindo, para ficar mostrando. Não, irmãos. Se Jesus tivesse obedecido, tivesse dado ouvido à voz de Satanás, ele havia saído do propósito.
Quantas pessoas, quantos jovens, quantas famílias estão saindo do propósito porque estão dando ouvido à voz de Satanás. Satanás está vindo de maneira artimaniosa. Ele se transfigura. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, 14 e 15, que para enganar uma pessoa, se possível for, ele se transfigura em um anjo de luz. Ele consegue fazer isso, para enganar. Se tem alguém que sabe manipular, esse alguém é o inimigo das nossas almas. É ele que joga dúvida na nossa mente, é ele que joga dúvida com relação à nossa família, instituição divina, é ele que joga dúvida no coração do jovem, no que diz respeito ao comportamento no meio desta geração corrompida. É ele que trabalha por trás de tudo isso, irmãos, por trás de todo esse sistema. Só que ele usa parte da palavra. Ele está muito camuflado para poder enganar aqueles que não estão apercebidos. Jesus, ele repreendeu Satanás, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele tenta uma terceira investida, e nessa terceira investida ele apela para as últimas consequências. Ele mostra para Jesus, do alto monte, todos os reinos do mundo. Ele mostra para Jesus todas as glórias, tudo aquilo que existe nesta imensidão, nesse vasto universo. Satanás, ele mostra para Jesus, e aí ele faz uma terceira proposta dizendo: está vendo tudo isso? Você consegue contemplar todas essas belezas, todas essas glórias? Pois bem, eu darei tudo isto a ti, se prostrado me adorares. Eu te dou tudo. Eu te dou todos os reinos. Eu te dou todos os poderes. Eu te dou todas as riquezas. Eu te dou uma posição de destaque para que você brilhe, para que você apareça, para que as pessoas te vejam, para que as pessoas te reconheçam. Eu vou fazer de você grande, só com uma pequena condição. É algo simples, é algo que não é difícil de fazer. Simplesmente se proste na minha presença e me adore por alguns segundos. Quantas pessoas nesse momento estão prostrados diante da proposta de Satanás? Quantas pessoas nesse momento estão petrificados diante da proposta do inimigo? Quando ele mostra para Jesus tudo aquilo que aparentava ser belo, tudo aquilo que aparentava ser lindo, tudo aquilo que aparentava ser grandioso, na realidade, irmão, Jesus via tudo numa outra ótica. Jesus via eu e você morto em delito e pecado. Jesus via eu e você na miséria. Jesus via um mundo totalmente corrompido, um mundo totalmente sem luz, um mundo em trevas, um mundo precisando de restauração, um mundo precisando de alguém que viesse para redimir a criatura que estava gemendo. E ele tinha ciência da sua missão, ele tinha ciência da sua responsabilidade, tanto que nessa terceira proposta, Jesus, ele ordenou para Satanás, irmãos. E agora ele dá uma ordem. E a ordem de Jesus é esta: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto.
resistiu Satanás. Jesus nos deu poder e autoridade para resistir Satanás? Sim ou não, irmãos? Satanás pode ficar brincando com a nossa família? Satanás pode ficar brincando com os nossos valores, com os nossos princípios? Só se você der legalidade para ele. Ele só vai atuar na legalidade que você der, que você abrir. Se você der legalidade para Satanás, aí ele é muito entrão. Aí ele entra e ele faz uma bagunça, ele faz uma baderna. Ele joga o homem contra a mulher, ele joga o pai contra o filho, ele provoca a separação, ele provoca divórcios. Ele começa a colocar na mentalidade, a gente já não tá vivendo bem, e nós não temos mais compatibilidade, então cada um vai para o seu lado. Ele atua na legalidade que nós damos, porque, irmãos, Satanás, ele só age debaixo da permissão de Deus. Ele não faz nada, amigo, se Deus não permitir. Nada. Ele só vai até aonde Deus permite. Os irmãos lembram lá da história de Jó? Quando os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, e aí Satanás se apresentou no meio, percebe como que ele é intruso? Aconteceu uma reunião dos filhos de Deus no céu, Satanás ele foi no meio dos filhos de Deus, né? E aí ele chegou lá e Deus perguntou para ele, da onde é que você está vindo? Eu estou vindo lá da terra, eu tenho passeado, eu tenho dado volta em torno da terra. Ah, é? Você observou o meu servo, Jó? Você observou ele? Você viu como que ele é íntegro? Você viu como que ele é sincero? Você viu como ele é temente a Deus? Você viu como ele se desvia do mal? Qual foi a fala dele para o Deus Todo-Poderoso? Porventura Jó servirá a Deus debalde? Tem uma cerca em torno dele. Eu não tenho legalidade para entrar. Ele não deixa, não tem jeito, está tudo cercado. Está tudo cercado. Irmão, você se sente cercado por Deus? Você sente que a sua família está cercada por Deus? Você sente que a tua mente é cercada por Deus? Satanás não pode manipular a sua mente. Foi isso que ele falou para o Senhor, literalmente. Você tem cercado ele está protegido por ti. Você colocou uma cerca em torno dele. Eu não tenho espaço para entrar. Agora, se você me permitir entrar, você verá que ele não te serve com as motivações corretas. Ele te serve de maneira interessada. E aí Deus, que conhece os corações, ele diz: eu te permito entrar e tocar nas riquezas dele, mas não toque na vida dele. Percebe, irmãos? Eu te permito. Satanás, ele tocou em várias áreas da vida de Jó. Não porque Jó deu legalidade para ele, mas porque Deus permitiu, porque Deus conhecia o coração do seu servo. Só que o que me chama a atenção é que nós estamos vivendo no meio de uma geração que, sabendo que Satanás não está para brincadeira, sabendo que Satanás não tem dó, que Satanás ele é terrível, a pessoa abre espaço para ele entrar e sair, abre brecha para ele entrar e sair, e ele faz um auê o tempo todo.
Na vida de Jó, irmãos, ele agiu debaixo da permissão de Deus. E dentro da permissão de Deus, ele não conseguiu êxito. Ele não conseguiu fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Ele não conseguiu fazer com que Jó se desviasse do caminho do Senhor. Ele não conseguiu fazer com que Jó se separasse da sua esposa. Ele tirou tudo que Jó tinha. Ele tirou todas as riquezas, da noite para o dia. Tirou fazenda, tirou bois, tirou camelos, tirou tudo, deixou o Jó sem nada. E aí, por fim, ele tirou a saúde de Jó, ele lançou uma chaga maligna, e Jó, ele sentado na cinza, ele só sabia adorar a Deus. A única coisa que ele fazia era adorar a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor Deus me deu e Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó não blasfema contra Deus. Ele não blasfema contra o Senhor. O Senhor Jesus, certa feita, ele se apresentou a um dos seus discípulos e ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás, ele me pediu para cirandar, dar volta em torno de todos vocês. Eu não permiti. Eu roguei por você. Olha a diferença, irmãos. Lá no caso de Jó, o que Deus fez? Eu permito. Pode tocar. Toca na riqueza. Toca na saúde. No caso de Pedro, Simão, Jesus disse: ele pediu para cirandar você como cirando trigo, ou seja, ele quer te pegar. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Só que tem uma coisa, você precisa se converter. Você ainda não é convertido. Quando você se converter, vai lá e fortaleça também os teus irmãos, porque Satanás, ele está achando legalidade na sua vida. Ele está achando espaço para atuar na sua vida. E eu percebi que se ele te atacasse com muita intensidade, você não aguentaria, você iria por terra, ele te derrubaria no chão, e eu não deixei. Quem é poderoso, irmãos? Quem é poderoso? Jesus. Eu não deixei. Agora tome cuidado. Não dê legalidade para Satanás. Não brinque com Satanás. Pior coisa, irmãos, é você ouvir os avisos de Deus e ignorar. Tem muitas pessoas que ouvem Deus falando com ele dioturnamente. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de sonhos, Deus mostra. Nada do que acontece conosco nos pega de surpresa, porque Deus, por amor ao seu nome, Ele nos avisa antes, só que às vezes a gente ignora, a gente brinca, acha que não tem nada a ver. Não tem problema não. Não tem problema. Então, quando Jesus avisou a Pedro e disse: olha, tome cuidado, eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça, se converta.
procure estar vigilante, tome cuidado, não dê bobeira, não ignore, não brinque, esteja atento. Sabe qual foi a resposta de Pedro, naquele primeiro momento? Senhor, isso comigo não vai acontecer, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar em relação a mim. Ainda que todas as pessoas te neguem, ainda que todos os meus amigos se escandalizem de ti, eu de maneira alguma te negarei. Satanás não tem vez na minha vida não, ele não tem espaço na minha vida não. Só que ele estava falando isso só da boca para fora. Pode ficar tranquilo, Jesus, ele não terá nenhum espaço na minha vida. Eu estou pronto, se possível for, a morrer por amor ao teu nome. E aí Jesus vai mais claro, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Você vai negar que me conhece. Então, nesse caso aqui, irmãos, Pedro, ele aprendeu da maneira mais difícil. E é ruim quando você aprende da maneira mais difícil. Tem um ditado que diz que é melhor você aprender com os erros dos outros do que com seus próprios erros. Não é verdade? Não é melhor você aprender vendo o outro, né? Olha, o irmão fulano deu bobeira e olha a situação que ele está, eu não quero que isso aconteça na minha vida. Jesus alertou a Pedro e ele, infelizmente, teve que aprender com os seus próprios erros, teve que aprender com as suas próprias falhas, com as suas próprias fraquezas. Por quê? Porque ele não tinha equilíbrio, porque ele não tinha moderação, ele estava cometendo excessos o tempo todo, não tinha prudência. E ele passou por momentos ruins, ele passou por momentos amargos. Se você lê a história deste homem, ele passou por momentos ruins, por momentos terríveis, e Jesus orou por ele. Não era para ele ter passado, não era para ele ter sido uma marionete na mão de Satanás, ele que deu legalidade. Tem muitas pessoas que acabam virando marionete na mão de Satanás porque dá legalidade para ele. Não porque Satanás é poderoso, porque Satanás não é poderoso. Satanás, ele é estrategista. Poderoso é Jesus. Jesus é poderoso. Jesus restaura. Jesus liberta. Jesus e somente Ele, irmãos. Ele é poderoso. Se tem alguém que tem que ter legalidade na nossa vida, esse alguém é Jesus Cristo. Se tem alguém que tem que ter liberdade para entrar na nossa vida, em nossos corações, é Jesus. Pedro aprendeu da maneira mais difícil. Ele aprendeu com os seus próprios erros, porque ele ignorou aquilo que Deus havia falado a ele, aquilo que Jesus havia falado para ele abertamente. Jesus não rodeou, Jesus falou claramente: Pedro, Satanás está querendo te engolir. Satanás está querendo acabar com você. Tome cuidado. E aí, irmãos, eu quero terminar esta mensagem lendo com vocês 2 de Pedro, capítulo 5, se vocês puderem abrir aí, na Bíblia de vocês. Os irmãos vão ver como que está agora, aquele homem que a princípio acabou ignorando aquilo que Jesus Cristo havia falado. 2 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, a partir
do versículo 8. Pedro ele está escrevendo a sua segunda carta. Ele escreve para as pessoas jovens, ele escreve para as pessoas de mais idade, ele pede humildade e ele suplica o dever de estar atento. Agora ele havia aprendido. Olha o que ele diz no versículo 8. Tende bom senso e estais atento. Tendes bom senso. A minha versão diz, tendes bom senso e estais atentos. Uma outra versão vai dizer, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, que não é o seu amigo, tem muita gente achando que o diabo ele é amiguinho. É meu amiguinho. E aí fica dando legalidade para ele. Ele não é o seu amigo. Olha o que Pedro vai dizer agora, irmãos. E ele fala isso inspirado pelo Espírito Santo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Já não é mais aquele homem que ignora Satanás. Agora é um homem atento. É um homem apercebido, porque ele aprendeu com os seus próprios erros. No versículo 9 ele diz, resiste-lhe firme na fé. A ideia aqui, irmãos, é de resistência. Se o diabo está lançando cilada na tua vida, se o diabo está lançando cilada na tua família, resista. Resista a Satanás na autoridade do Espírito Santo de Deus. Se o diabo está colocando na tua mente, fazendo você duvidar da tua paternidade, dizendo que você não é ninguém, que você não vai dar em lugar algum, que você é um fracassado, resista a Satanás, diga para ele, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou filho de Deus, a minha família pertence ao Senhor. O meu casamento pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor. Resista ao diabo, irmãos, e ele fugirá de vós. Resista, mas resista ao diabo no poder da palavra, resista ao diabo no poder da oração, resista ao diabo no poder do jejum, seja sóbrio, seja vigilante. Uma pessoa sóbria é uma pessoa moderada, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem comportamentos que evita excesso, é uma pessoa que desenvolve na sua maneira de viver algo que glorifica a Deus. Ele é moderado no falar, ele é moderado no ouvir, ele é moderado na forma de pensar, ele é moderado no agir, na maneira de se expressar, de ver a vida e de ver as pessoas em geral. A ideia é você resistir. Resista ao Satanás. Procure estar atento. Vigiar significa estar atento a tudo aquilo que ele faz. O diabo, ele anda aonde? Aonde que ele anda, irmãos? Ao nosso derredor. O que ele está procurando fazer? Tragar. O que é tragar? Engolir. Ele está querendo engolir os seus sonhos, ele está querendo engolir sua família, ele está querendo engolir os seus filhos, ele está querendo engolir a sua fé, ele está querendo te fazer desistir daquilo que Deus tem para você como missão. Resista. Jesus venceu Satanás resistindo.
Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O apóstolo Tiago, ele fala duramente a respeito dos ardis de Satanás com relação àqueles que se propõem a fazer a vontade de Deus e a andar nos caminhos do Senhor. Tiago, ele vai nos orientar dizendo que nós devemos resistir Satanás, resistir o diabo e nos achegarmos a Deus. Tem algumas guerras que você precisa vencer nesta noite. O seu maior inimigo está aí, dentro de você. A sua carne, os seus desejos. É a sua carne que faz guerra. E Satanás, ele sabendo disso, ele sabendo que você tem as suas paixões, né? Que nós somos propensos a nos deixar envolver pelos prazeres desta vida. Ele vai criando um cenário, ele vai criando, né, um mecanismo, um ambiente para que você comece a se sentir confortável no ambiente dele. Porque depois que você se sentir confortável no ambiente de Satanás, aí você já não vai ver mais problema nenhum. Aí não tem mais... não preciso orar muito. Para que orar? Não preciso mais fazer devocional. Não tem necessidade não. Aí você vai focar só nos negócios dessa vida. Vai focar só nas coisas desta vida. E é exatamente isso que Satanás está querendo. Que você olhe falando, eu vou chegar no topo. Eu vou ganhar toda a glória. Só que aí, aonde que está a tua queda? Porque toda a glória você já ganhou. Toda a glória já te foi conquistada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já é herdeiro. Você é filho de Deus. Você não precisa ficar se aventurando. Não brinque. Jovem, eu peço para vocês em nome de Jesus, não brinque com Satanás. Irmãos, vocês que têm aliança diante de Deus, não brinque com Satanás. Não brinque. Se você percebe nesse momento que Satanás está tendo legalidade lá na tua casa, se levante agora, em nome de Jesus, expulse Satanás de lá, expulse Satanás da vida, da sua família, não deixe. Tiago nos diz no capítulo 4, a partir do versículo 7. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, purificai o vosso coração. Se coloque diante da presença de Deus chorando, porque Ele vai transformar o seu choro em riso. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos agora perante
as potentes mãos do Senhor, Deus vai quebrar todo o cativeiro, todo o laço, tudo aquilo que Satanás estiver fazendo para te aprisionar, porque Deus é poderoso. Oh Cristo, Deus pode resgatar você nesta noite. Deus pode resgatar a sua família. Deus pode resgatar a sua dignidade. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se achegar a Deus. Você precisa resistir, Satanás. Quem tem que ter espaço lá na tua casa é Jesus. Quem tem que ter espaço na sua vida é Jesus. Não deixe Satanás fazer de você uma marionete. Eu quero orar com você. Eu quero te desafiar nesse momento a tomar uma posição. Se você tem percebido que lá na tua casa Satanás, ele está andando ao derredor e infelizmente ele está encontrando legalidade, eu quero te convidar agora a fechar todas as brechas para o diabo. Está tendo legalidade lá? Você sabe. Eu não sei, mas você sabe. Está tendo legalidade lá? Se tiver, agora se achegue a Deus, e Deus vai expulsar Satanás de lá. Satanás vai sair correndo de lá. Satanás correu de Jesus, irmãos. Deus pode restaurar nesta noite a sua alegria. Você tem identidade, você tem destino, você foi escolhido por Deus lá na eternidade, e ninguém pode mudar isso. Deus vai colocar uma cerca à sua volta. Tem alguém nessa noite que sente a necessidade de se colocar diante do Senhor? Você vai vir aqui à frente e nós vamos orar por você daqui. Nós não vamos colocar as nossas mãos sobre a sua cabeça por causa do contexto que nós estamos inseridos, mas você vai dobrar os seus joelhos, se possível ficar numa distância de 1,5 metro do outro, e eu estarei orando com você. Quero convidar aqui à frente pastor Alexandre, presbítero Márcio, presbítero Edson. Cada um fique num canto desse daqui, irmãos, e nós vamos orar pela igreja do Senhor. Os nossos presbíteros, por gentileza. Presbítero Luciano, pode vir. Irmãos, Deus ele nos deu autoridade e poder. Toda a autoridade, todo o poder foi entregue nas mãos da igreja. Então agora nós vamos levantar as nossas mãos aos céus e você vai se colocar diante do Senhor. Abra o teu coração para Jesus agora e repreenda tudo aquilo que Satanás estiver fazendo na tua vida. Se Satanás está te escravizando, se Satanás está te paralisando, se ele está encontrando espaço, se ele está encontrando brecha, se achegue a Deus agora, se achegue a Jesus e resista a Satanás. Ele vai fugir. Ele vai fugir porque ele não aguenta quando nós estamos cheios da presença de Deus. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Senhor, nós estamos na Tua presença. Meu Deus, nós temos várias famílias que entraram aqui nesta noite. Só o Senhor sabe como essas famílias chegaram aqui. Nós temos aqui vários jovens que enfrentam, meu Deus, lutas diárias. Jovens que
estão batalhando para preservar a fé, mas o mundo, o maligno, está aí com as suas estratégias, com as suas artimanhas, e infelizmente, meu Deus, ele tem conseguido cativar alguns. Mas nesta noite, meu Deus, nós levantamos as nossas mãos aos céus e pedimos que o Senhor entre, meu Deus, com providência nessas vidas. Pedimos para que o Senhor toque nesses corações, meu Pai. Que o Senhor venha remover, meu Deus, tudo aquilo que estiver impedindo, meu Senhor. Tudo aquilo que estiver, meu Deus, dando espaço para que Satanás reine, para que Satanás brinque. Ó Deus da glória, que o Senhor possa, neste momento, colocar as tuas mãos de poder. Ó Deus poderoso, o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. Meu Deus, restaura nesta noite, Senhor. Restaura, Senhor, nesta noite, vidas aqui neste lugar. Senhor, restaura, Senhor, a alegria. Se alguém entrou aqui, Senhor, com a autoestima baixa, se alguém entrou aqui, meu Deus, se sentindo derrotado, se sentindo escravizado, fracassado, porque acha que não consegue e que não vai conseguir, o Senhor é poderoso para poder trazer restauração, para poder abrir a visão espiritual desta pessoa, para poder trazer a alegria da salvação e tirar toda a seta do maligno. Deus de misericórdia, ó Senhor, coloque uma cerca, meu Deus, em volta de cada família desta igreja. Cerca, meu Deus, cada família desta igreja, meu Deus. Protege, meu Deus. Satanás ruge como leão, mas ele não é leão. Só existe um leão. Só existe um leão. Só existe um leão e só um cordeiro. E esse leão é Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, o Deus Todo-Poderoso. Oh Senhor, abençoa, meu Deus, nesta noite as nossas vidas. Tira, meu Deus, todo impedimento, Senhor. Tira, meu Deus, toda a cegueira espiritual. Senhor, repreenda, meu Deus, todo o espaço que Satanás estiver tendo na vida de alguém. Em nome de Jesus, quebra cadeias. Quebra, meu Deus, cadeias, quebra grilhões. Traga libertação, traga cura espiritual nesta noite. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, nós temos um pedido de oração. Divina Silva pede oração para a sua família. Antes de orarmos pela nossa irmã Divina, tem alguém aqui no nosso meio que sabe que Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo, que você tem um destino, que você tem uma filiação, que você tem uma herança, que Jesus Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, e gostaria nesta noite de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Você que ainda não fez isso, que ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Jesus. Se tiver alguém aqui nesta noite que se encontra nesta condição e quer que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador, levante as suas mãos nesse momento e nós estaremos orando por você. Tem alguém daqueles que estão aqui nesta noite que ainda não entregaram as suas vidas ao senhorio de Cristo e gostariam de fazer agora, nesse momento? Se tem alguém, eu te dou oportunidade de declarar de maneira pública que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador. Tem alguém?
Se tem, levante as suas mãos e nós vamos apresentar a tua vida diante de Deus, para que você saia daqui ciente da tua filiação, ciente da tua herança, pois você foi conquistado por Cristo lá na cruz do Calvário. Tem alguém? Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Vamos fazer mais uma oração, apresentar a vida da irmã divina, e após esta oração nós estaremos sendo despedidos com a bênção apostólica. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. Senhor, a irmã divina, ela pede oração em favor da sua família. O Senhor sabe, meu Deus, qual é a condição em que esta família se encontra agora. Meu Deus, visita a família da irmã divina, Senhor. Toca, Senhor. Meu Deus, toca na vida desta família. Nós não sabemos, meu Deus, o que esta família está enfrentando, se é uma enfermidade física, se é uma enfermidade emocional, se é uma enfermidade espiritual, se é algum tipo de problema. O Senhor sabe a condição em que esta família se encontra. A única coisa que a tua serva faz, meu Deus, é pedir a oração. Seja com eles, e com eles permaneça para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos. Que todos nós possamos ter uma semana protegida debaixo das mãos do Senhor. E viva para a glória de Deus, meu irmão. Tá bom? Durante toda essa semana, quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Não deixe o inimigo atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual. Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.